E aí, pessoal, como eu falei para vocês, tem os valores aditivos, tá? Aditivos lembra o quê? A adição. Então, ele está relacionado o quê? A soma, tá joia? Eu tenho os ligados à dominância e eu tenho ligados à epistasia. Essa epistasia eu estou relacionando à interação gênica, aquela herança complexa. Tá? Então, eu posso dizer que relacionado ao genótipo, eu tenho essas três variações influenciando naquela característica. Quando eu digo o fenótipo, eu incluo quem, pessoal? O ambiente, tá joia? Então, vamos entender um pouquinho dessa interação alélica, certo? Que está acontecendo aqui. Quando eu falo em alelos, eu trouxe para vocês o primeiro exemplo. A1 igual a B1, que ele é 1 grama. E A2 igual a B2, que é 0,5 gramas. Supondo que eu cruze um genótipo A1, B1, B1, com A2, B2, B2, quantas gramas eu tenho em cada? Ora, cada A não refere-se a 1 e cada B1 equivale quanto? A1 também, então quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. 4 gramas. Já no segundo genótipo, pessoal, ele é formado por A2 e B2. Quanto é cada um? 0,5. Então, 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5, ele vai dar quanto? 2 gramas. Então, pessoal, quando a gente cruza esse genótipo, eu tenho A1, A2, B1, B2. Quanto eu tenho aqui? A1 é 1, A2, 0,5. B1 é 1, B2 é 0,5. Então, 1 mais 0,5 mais 1 mais 0,5, ele dá quanto? 3 gramas. Repara que a gente somou cada contribuição de cada alelo, né? Então, por isso, eu vou chamar essa de aditiva. Tá certo? Eu estou somando a contribuição de cada alelo. Quando a gente vai para esse segundo exemplo aqui, pessoal, repara que eu tenho azão igual a azinho igual a bezão igual a bezão bezinho, 60 gramas. Azinho igual a bezinho igual a 10 gramas. Quando eu pego o genótipo azão, bezão, eu tenho o quê? 60 mais 60. Isso vai me dar 120 gramas. Quando eu pego o genótipo azinho, bezinho, eu tenho 20, tá? Então, esse genótipo, ele me dá 20 gramas. Quando eu cruzo esses dois genótipos, eu tenho azinho, bezinho. Azinho é 60, bezinho é 60. Então, me deu quanto? 60 mais 60, 120 gramas. Pessoal, repara que esse resultado, ele chegou próximo a um dos dois? Chegou, a geração parental. Então, aqui, pessoal, eu tenho o caso de dominância. Desculpa o lápis que está um pouquinho claro, mas ao escutar vocês conseguem entender o que é que está escrito. Nesse terceiro exemplo que eu trouxe, pessoal, para vocês, eu tenho azão, bezão igual a 60, azinho, bezinho igual a 10 e azinho, bezinho igual a 80. Repara, pessoal, que o genótipo azão, bezão, 60 mais 60, 120. E azinho, bezinho, 10 mais 10, 20. Quando eu cruzo, eu tenho azinho, bezinho, ou seja, eu tenho a produção de 160 gramas. Gente, 160, ele é superior a 120? É, né, beleza? Então, esse aqui eu tenho uma sobredominância, tá joia? Então, aqui eu expliquei para vocês a aditiva, a dominante e a sobredominante. Então, pessoal, quando a gente vai entender posteriormente essas variações, a gente lembra de alguns conceitos que nós já vimos, tá? Quando a gente chega em variância fenotípica é igual a VA, VD e VI mais VE, ou seja, a aditiva, a dominante, a interação, né, alélica e a ambiental, nós temos o quê? Nós já aprendemos todas essas. Os nomes são complicadinhos, mas se eu trouxer, vocês lembram de todas. Exemplo, a ambiental.
quando eu tenho um gado bem gordinho e um gado bem magrinho. Isso aqui não é o que, pessoal? Parâmetros ambientais, isso aqui não é o fenótipo agindo, né? Na condição dele. Então, eu tenho um bovino bem gordinho e um bovino bem magrinho. Eu posso dizer que está correlacionado a quê? Ao ambiente. E aí, pessoal, se eu trago para vocês essa interação aqui, o VI, repara que a gente viu lá em genética clássica, o quê? A possibilidade de ter genótipos diferentes dos pais, devido às interações alélicas que podem ocorrer. Então, aqui no caso, eu cruzei nós com nós, a crista, né, da galinha, e nasceu 4 tipos de cristas, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho interações alélicas agindo no resultado dessas determinadas características. Variação de dominância. Gente, a gente já estudou isso também, certo? É aquele velho cruzamento, cesão, né? Aqui com cesão e esse aqui. Então, parte da prole eu vou ter o quê? Cesão. Cesão, ele é dominante com relação. Então, nem preciso saber qual é esse outro alelo aqui. Se já tem cesão, cesão é dominante com relação àquela característica. Entendeu, pessoal? Então, tudo isso nós já vimos em sala de aula. E aí, quando eu trago para a genética a aditiva, a variância aditiva, eu tenho o quê? Olha a minha produção dos copinhos de leite. Se meu genótipo for azão, eu tenho mais 2 copinhos sendo produzido. Se for azinho, eu tenho mais um copinho sendo produzido. E se for só azinho, eu não tenho a contribuição de nenhum copinho a mais, tá certo? Então, o que? Eu tenho um conjunto genotípico, eu tenho uma interação, eu tenho uma soma, tá? Na presença de determinados alelos para a produção. Então, pessoal, a herdabilidade para os mesmos caracteres, eles podem variar se os animais estão produzindo em ambientes diferentes. E a herdabilidade pode mudar ao longo do tempo também, à medida que a variância genética muda em resposta à seleção. Tá joia? Então, a herdabilidade ela é muito fácil de ser avaliada, de ser calculada. Ela relaciona sempre essa variação genotípica com a relação ambiental. Por quê? Eu quero saber quanto daquele animal é genético, da produção daquele animal. A repetitividade, ela está relacionada a quê, gente? Ao parâmetro que se aplica às características medidas mais de uma vez na vida do animal. Então, ela está ligada à produção mais provável. Eu tenho a vaquinha A e ela produz X litros de leite numa determinada lactação. A mesma vaquinha, ela vai produzir quantos litros de leite nas próximas lactações. Então, são medidas que se repetem ao longo da vida do mesmo animal, tá? Então, essa produção que vem posteriormente, ela é a produção mais provável e ela é calculada através da repetitividade. A repetitividade, pessoal, ela pode variar de 0 a 1, tá? E lembrando que é o genótipo do animal junto ao ambiente permanente, tá certo? E, pessoal, nós temos também a correlação, que é o Rzinho. A correlação, ela é uma resposta simultânea a determinadas características. É como se a partir de algo que eu induzo, eu tenha 2 respostas, tá? Para uma determinada ação. Então, se essa correlação ela for positiva, significa o quê? Que ela aumenta a resposta direta. Resposta direta é aquela resposta que eu estou trabalhando, por exemplo, aumento de úbere, certo? Por exemplo, aumento de teto, aumento de produção de leite. Então, gente, qual é uma correlação? Um exemplo, aumento de úbere com produção de leite. Elas são respostas correlacionadas, elas estão ali juntinhas. Então, elas podem ser positivas, 0 ou negativa. Positiva é quando eu aumento um e eu também aumento o outro. 0 é quando aumenta um e não acontece nada com o outro, tá? E negativa é quando eu aumento um e o outro cai, tá? Então, são características que estão correlacionadas. E ao você mexer em uma, ao você tentar melhorar uma, a outra, ela tem uma resposta. Pode ser uma resposta positiva, neutra
ou negativa. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos para vocês e fica em casa, tá joia? Beijão da tia que tá morrendo de saudade. Bons estudos, pessoal!